Meu nome é Edipo, sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, e vim falar um pouco do diferencial que deu agregar um pouco de conhecimento. Nesse dia do desafio aí da fotografia aí, aprendendo a fotografar melhor com o celular, parecia ser uma coisa tão fútil, mas agregou bastante valor para mim porque eu trabalho na área de barbearia e trabalho no ramo de vendas. E eu estava com alguns produtos que estavam há 3, 4 meses parados e eu postava algumas fotos e não tinha efeito algum. E hoje eu tive a felicidade de, após pegar algumas técnicas, agregar esses valores utilizando essas técnicas passadas aí pelo Ali Borges. E hoje, graças a Deus, eu consegui vender 5 dos produtos que estavam parados há 5 meses, 3, 4 meses aí comigo. E já estou com mais alguns produtos que agora nem dormi ainda, já são meia-noite e pouco. E alguns clientes estão visualizando algumas fotos, pedindo alguns produtos para me entregar amanhã. Então, gratidão, fico feliz por estar podendo aprender um pouco, né? E eu espero poder fazer o curso mais avançado, né? Então, galerinha, boa noite, sucesso para vocês. Que Deus nos abençoe sempre, abençoe a lei, porque esse trabalho que ele está fazendo é muito bacana. Um pouco conhecimento que ele tem passado de grande valor, passando gratuitamente, não é qualquer um que faz. Então, parabéns para ele pela iniciativa. Muito bem, sejam bem-vindos então ao dia 3 do nosso desafio fotográfico. E aí, vocês curtiram o depoimento aí do Edipo, meu aluno? Vocês viram que legal, né? Como ele pôde fazer mais vendas, né, e ganhar mais dinheiro só com as técnicas que ele aprendeu de fotografia, né, já fizeram com que o trabalho dele fosse mais valorizado e ele pudesse fazer mais vendas e ganhar mais dinheiro. Olha o poder que a fotografia tem. Eu até falei isso na aula 1, acho que foi na aula 1 que eu falei para vocês. Que eu falei que a fotografia ela tem o poder de dobrar o seu faturamento se você tem um negócio. Se você tem um negócio que depende de fotos para poder você vender na internet, a fotografia ela tem o poder de dobrar o seu faturamento. Pensa nisso. E se você não tem um negócio, você pode muito bem oferecer isso para outras pessoas, né? E ainda tem usar esse argumento de que as pessoas, os negócios vão dobrar de faturamento com uma boa foto e você pode vender esse trabalho para as pessoas. É muito louco isso, né? Não deixa essa oportunidade passar. Vamos lá, estamos aqui de volta ao Desafio Fotográfico, nosso dia 3, e você vai fotografar como um profissional usando apenas o seu smartphone. Eu não preciso mais ficar repetindo isso para vocês, né? Vocês já agora, a essa altura, na terceira aula, vocês já acreditam em mim, né? Vamos lá, convenhamos, né? Senão você não estaria aqui na aula 3. Eu gosto muito dessa aula 3, por quê? Porque a aula 3 é a aula espanta curiosos. Só chega aqui na aula 3 quem é realmente guerreiro, quem realmente tá empenhado e quer fazer parte disso aqui, né? Então, se você está aqui comigo hoje, eu te dou os parabéns e eu fico muito feliz de você estar aqui comigo até agora, certo? É sinal de que você está curtindo o que eu tenho aqui para te oferecer. Hoje é a nossa aula 3 e a gente vai continuar o assunto de composição fotográfica. E hoje a gente vai falar sobre linhas. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para você a respeito da nossa comunidade. Bom, vocês repararam que a gente criou uma comunidade, né? Uma comunidade nova. Hoje você faz parte de um grupo de fotógrafos iniciantes que estão participando aqui do Desafio Fotográfico. Se você está lá no grupo de interação, seja do Facebook ou do WhatsApp, você está fazendo parte de uma comunidade. E essa comunidade é uma força muito, muito importante, assim, é uma coisa muito interessante, principalmente para quando a gente quer se desenvolver, a gente quer melhorar. É muito legal a gente andar com pessoas que gostam daquilo que a gente gosta. É muito legal a gente andar com pessoas, inclusive, que são melhores do que a gente e que podem contribuir. Todo mundo cresce junto, né? Eu sempre falo que a fotografia ela é uma coisa meio solitária, porque quando a gente gosta e ama a fotografia, a gente tem poucas pessoas que têm essa mesma paixão que a gente por perto, para a gente poder conversar, para poder trocar ideias, para poder compartilhar. E aí tá aí uma chance da gente poder aproveitar aí o grupo, a internet, né, o nosso grupo de interação para poder ter isso, para poder ter esse senso de comunidade. E por isso eu já quero dar um recado aqui para vocês de que os grupos de interação eles vão continuar depois do desafio. Então eles não vão acabar com o desafio fotográfico. Então você vai poder continuar nessa comunidade e continuar essa amizade com a galera aí do mundo da fotografia, beleza? Depois no final aqui eu vou explicar para vocês mais como é que vai funcionar essa questão da comunidade, porque eu vou precisar da ajuda de vocês também para poder administrar esses grupos, tá certo? Mas eu vou explicar no final dessa aula. Hoje é o desafio das linhas
E hoje você vai aprender como fazer fotos desse tipo aqui ou desse tipo aqui. Não sei se você reparou em alguma coisa ou se você percebeu alguma coisa diferente nessas fotos, mas essas duas fotos utilizam a técnica das linhas de perspectiva, que é a que eu vou te ensinar na aula de hoje. Beleza? Então já fiquem aí preparados. Mas antes, vamos lá, porque tem uma perguntinha para vocês aqui. Para você que chegou aqui comigo até o dia 3, né? O que mudou no seu olhar fotográfico até agora? E como o desafio fotográfico te ajudou? São duas perguntinhas que eu gostaria muito de ouvir a resposta de vocês. Não dá para fazer isso aqui agora, né? No meio da aula, é claro. Mas eu quero muito ouvir um feedback de vocês a respeito do desafio fotográfico. Como ele mudou o seu olhar até agora e como ele tem te ajudado de alguma forma. Sei lá, às vezes tem pessoas às vezes que a fotografia pode se tornar uma ajuda mesmo, assim, pode te ajudar no seu negócio, pode ajudar você a realizar seu sonho aí de se tornar profissional, pode de repente estar te ajudando a fazer fotos melhores, né, dos seus filhos, das suas recordações. Às vezes só o fato de você tá fotografando, tá se empenhando e participando dessas aulas, tá te ajudando, por exemplo, a vencer uma crise de ansiedade, por exemplo. Não sei, eu quero ouvir isso de vocês, certo? Então eu quero muito que vocês me deem um feedback, vocês possam escrever algum tipo de mensagem para que eu possa ler depois, e pode me mandar essa mensagem aí pode mandar lá no grupo de interação. Vai ser legal também compartilhar com as outras pessoas essas mensagens. Ou lá do grupo do Facebook também. Ou pode, de repente, fazer um vídeo, colocar no Instagram e me marcar. Usa a sua criatividade aí. Mas eu quero muito ouvir um feedback, ouvir um pouco de vocês, o que o desafio fotográfico tem ajudado na vida de vocês. Certo? Vou ficar muito feliz de ouvir o depoimento de vocês. E para aqueles que estão aqui e chegaram até aqui, e que eu tenho certeza que alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou, né? Senão não estaria aqui na aula 3, a minha pergunta para você é uma pergunta retórica, né? Mas a minha pergunta para você é: o que você fará daqui para frente? Qual é o seu objetivo daqui para frente? Porque assim, a gente está na metade aqui, né? Hoje a gente tem aula 3, amanhã aula 4 e acabou o nosso desafio fotográfico. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu próximo passo? O que você pretende fazer? Então a pergunta é: o que você fará daqui para frente? Eu quero que você fique muito atento a essa oportunidade, porque essa oportunidade aqui é uma oportunidade única, certo? Você pode se tornar fotógrafo ou fotógrafa que você sempre sonhou. Você tem o sonho de se tornar uma boa fotógrafa, independente de qual seja o seu objetivo com a fotografia. Você tem o sonho de se tornar uma grande fotógrafa, um grande fotógrafo, de fazer boas fotos, de poder ser reconhecido pelo seu talento, certo? Então você tem uma grande oportunidade agora, e é uma oportunidade única. Eu quero falar um pouquinho para você a respeito dessa oportunidade. Seguindo a metodologia certa, que eu estou te mostrando aqui, e comprovada também, você vai fotografar como um profissional, mesmo que você não tenha uma câmera. Essa metodologia certa e comprovada, ela se chama Mestres da Composição. É o meu curso Mestres da Composição, que é um curso completo, né, para fotógrafos iniciantes, para você aprender a fotografia do jeito certo e você poder dominar as técnicas e poder fotografar como um profissional. Você vai desenvolver um olhar fotográfico e vai ser capaz de fotografar qualquer coisa que você quiser, independente de qual seja o seu objetivo. Seja para fotos de família, seja para viagem, se você tem produtos para vender, ou se você quer iniciar uma carreira, o que você vai aprender no Mestres da Composição, você vai poder aplicar em todas as áreas. E as suas fotos vão ficar melhores do que as das outras pessoas. E você vai desenvolver aquela capacidade de atrair a atenção das pessoas e gerar desejo com a sua fotografia. O Mestres da Composição, ele é o melhor treinamento que você vai encontrar hoje para poder atingir esses seus objetivos. Como eu falei, eu já te falei sobre a minha metodologia e as outras metodologias. A diferença dos outros cursos de fotografia. Você não vai encontrar nada igual, por isso que essa é uma oportunidade única. Você vai ter as fotos mais comentadas nas suas redes sociais. Você vai aprender a fotografar como um profissional, só usando o seu celular. E as pessoas elas vão te elogiar e achar que você está fotografando com uma câmera profissional. É isso que acontece sempre com os alunos do Mestres da Composição.
E ele também, o Mestres da Composição, é o curso que tem o melhor suporte da internet no momento, né? Nenhum outro curso você vai ter o suporte que a gente tem no Mestres da Composição. Nenhum outro você vai ter o acesso ao professor igual você tem aqui. Você já reparou isso, né? Se você está participando do desafio, se você já teve a oportunidade de falar comigo lá no WhatsApp, no privado, você sabe que assim, não é qualquer curso que você vai ter, não é qualquer curso e cursos baratos, né, que você vai ter acesso ao professor. Ainda mais num curso gratuito, como o Desafio Fotográfico, né? Então pensa a atenção que eu dou para os alunos no curso pago. Então assim, você quer o curso com o melhor suporte da internet, é esse aqui. Para aqueles que estão sempre perguntando, o curso tem certificado? Sim. O Desafio Fotográfico não tem certificado, mas o Mestres da Composição tem sim. Então você pode ficar, se você quer ou precisa de um certificado, no Mestres da Composição vai ter um certificado para você. E eu estou preparando uma super oferta, uma oferta super especial mesmo, né? Só para você que fez o desafio fotográfico essa semana. Então essa oferta é uma oferta que só vai ser disponível para quem fez o desafio fotográfico. Vai ser um super desconto, uma super oferta especial e vários bônus que eu vou te dar. E eu vou explicar tudo isso na aula de amanhã. Mas é só para você que está essa semana. Por isso que é uma oportunidade única, né? Só para você ter uma ideia, até deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar aqui quanto custa o Mestres da Composição. Só para você ter uma ideia de quanto o Mestres da Composição custa hoje, essa aqui é a página principal do curso, onde você pode entrar e comprar o curso a hora que você quiser, né? Não na hora que você quiser, né? Por exemplo, nesse momento agora ele não está disponível, ele está numa lista de espera, mas quando ele está disponível tem um botãozinho aqui de compra, né? E esse é o valor que ele custa, R$ 997. Esse é o valor. Não é um valor muito acessível para a grande maioria das pessoas, só que mesmo assim é um valor muito mais barato do que muitos outros cursos por aí. Tem cursos famosos aí de fotografia de produtos, fotografia de comida, fotografia de ensaios que chegam a custar R$ 5.000 aí, cursos online, né? Então assim, o meu eu acho que é um dos mais baratos que tem no mercado, né? Apesar de que eu sei que é um valor que, assim, que não é acessível para todas as pessoas. Por isso que eu quero te fazer essa oferta super especial. Então não é esse o valor que você vai pagar no curso, pode ficar tranquilo. Se você tem interesse em entrar para o Mestre da Composição, não vai ser esse o valor que você vai pagar. Você vai pagar um valor muito menor. E eu vou te explicar tudo isso na aula de amanhã. Então se prepara que na aula de amanhã, na aula 4, eu vou te explicar exatamente o que está incluso nessa oferta do curso e tudo que você vai ganhar e vai ter direito com o Mestres da Composição. Pode ficar tranquilo e pode ter certeza de que o Mestres da Composição vai ser aquele curso que vai mudar completamente a sua vida, assim como mudou a vida de muitos e muitos alunos que já fazem parte do Mestres da Composição. Hoje, no momento que eu estou aqui fazendo essa aula para você, a gente já tem mais de 2.200 alunos no Mestres da Composição. E assim, e todos eles vendo as suas vidas e seu olhar fotográfico mudando, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui o exemplo, por exemplo, da Silvia. A Silvia é uma das minhas alunas e que ela entrou para o curso porque ela queria aprender a fazer fotos melhores e aquilo acabou se tornando uma profissão e hoje ela é uma fotógrafa profissional por conta do curso de Mestres da Composição. Dá só uma olhadinha aqui na história da Silvia. Meu nome é Silvia Aparecida, eu sou aluna do curso Mestres da Composição do professor Ale Borges. Eu concluí o curso no final do ano passado e no início desse ano eu decidi que queria colocar em prática o que eu aprendi com ele. Então eu conversei com uma amiga, a gente combinou de fazer umas fotos dela e eu fiz esse ensaio, editei e postei nas redes sociais. Assim que eu postei as fotos, começou a vir muitas mensagens no meu WhatsApp, no meu direct, elogiando o trabalho, de pessoas que gostaram e de pessoas que queriam marcar o ensaio comigo. Após as fotos da minha amiga, que eu tirei com ela, eu já fiz 3 ensaios, tenho mais ensaios agendados já, tô combinando de fechar também outros ensaios, e o legal disso tudo é que as pessoas, elas ficam admiradas quando eu digo que os ensaios são feitos com o celular. Eu sempre digo que esse curso foi um divisor de águas na minha vida, porque o conteúdo, além de ser um conteúdo muito bom, muito bem explicadinho, a forma que ele é abordado é de um jeitinho muito fácil, um jeitinho bem leve, bem simples da gente entender. Por isso eu super recomendo. Se vocês têm alguma dúvida em relação de se faz o curso ou não faz, eu digo faça, vale muito a pena. E sem contar que a gente tem o suporte do professor, esse é o melhor de tudo. É isso, gente. Se preparem porque amanhã
Vocês vão saber tudo a respeito do Mestres da Composição, a respeito dessa super oferta, que vai ser exclusiva para você que está fazendo o desafio. Você vai pagar muito mais barato no curso e vai poder ter acesso a todas essas coisas e vai ter o seu olhar fotográfico e a sua vida toda transformada por conta desse treinamento. Tá certo? Bora para a aula das linhas, que essa aula é muito legal. Essa aula é bem legal, bem interessante. Sua mente vai bugar completamente. Eu espero que você goste. Então vamos lá para a aula. E aí depois da aula eu volto aqui para te dar mais instruções. Hoje é dia de composição fotográfica. E para explicar a aula de hoje, que eu falei, o tema da aula de hoje são linhas, né? Eu chamo de linhas, mas para explicar sobre linhas eu preciso falar um pouco também a respeito de perspectiva. Vamos voltar lá nas aulas de geometria da matemática, lá no primário, né? Olha para mim, olha isso aqui. Peraí, deixa eu mudar minha webcam aqui. Isso aqui é um retângulo. Vamos lá? Beleza, isso aqui é um retângulo. Você está vendo, é um retângulo. Eu não vou falar exatamente o nome do retângulo. Isósceles, não sei o que, não sei. Mas enfim, isso aqui é um retângulo. Combinado? Vocês concordam comigo? Quando ele está flat, né? Ele está chapado. Assim, você olha ele e você vê o tamanho dele na lateral, o tamanho dele na vertical e tá tudo certo. Quando você vira esse retângulo mais ou menos nessa direção, ele continua sendo um retângulo, só que agora eu estou criando perspectiva. Você consegue entender isso aqui? Porque, ó, repara, esse lado aqui, ele tá maior do que esse lado aqui, quando eu viro ele nessa direção. Dessa forma, nessa posição, eu estou criando perspectiva. Isso a gente aprendeu lá nas aulas não era, sei lá se era aritmética, geometria, a gente aprendeu lá na escola. Eu estou criando perspectiva dessa forma. Para que serve essa tal da perspectiva? Quando eu pego um objeto assim, que está nessa direção, e eu viro ele nessa direção, né, e passo essa sensação de profundidade. É justamente isso. A gente cria perspectiva nas coisas, às vezes nos desenhos ou na fotografia, para dar essa sensação de profundidade, para dar uma sensação tridimensional, que ou seja, para eu conseguir ver essa régua assim, do jeito que ela está assim, se eu virar ela desse jeito, eu consigo perceber com os meus olhos que esse lado aqui é menor ou está mais longe do que esse aqui, certo? Você consegue ter essa noção. Olha aqui. Você tem esse lado aqui está mais perto de você do que esse lado aqui, porque um lado está maior, o outro lado está menor. Essa é a perspectiva. Isso é uma técnica que é muito ensinada também para quem estuda desenho. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de estudar desenho. É muito comum a gente aprender a desenhar perspectivas. Olha no caso desses desenhos aqui, alguns exemplos que eu achei... Opa, deixa eu abrir aqui. Agora sim. Abri aqui, olha esses desenhos que eu achei no Google aqui. Aqui seria um exercício básico de desenho de perspectiva. E quando você estuda desenho, se você já teve essa oportunidade de aprender a fazer uma aula de desenho, você aprende que quando você cria essa perspectiva, esse ponto aqui no final, onde a perspectiva acaba, é chamado de ponto de fuga. Né? Por que chama de ponto de fuga? Não sei, porque vai ver tem alguém correndo aqui, fugindo e sumindo lá no fundo, mas chega lá no fundo a coisa some, né? Deve ser isso. Por isso que chama ponto de fuga. Mas enfim, isso aqui seria a ideia da perspectiva, né? Isso é uma técnica não só de desenho, mas que pode ser aplicada na fotografia, em qualquer tipo de arte, tá certo? Que é você criar esses pontos de fuga e fotografar num ângulo que cria essa perspectiva e faça você passar essa sensação de profundidade, né? Aqui um exemplo, por exemplo, de um desenho feito usando essa técnica, fazendo perspectiva, que poderia facilmente ser uma fotografia isso aqui, né? Beleza. Revisamos aqui a aula do primário nossa aula do primário de geometria lá, né, em perspectiva. Agora vamos falar das linhas, né? Essa técnica chama linhas porque ela vem do inglês, que no inglês essa técnica é chamada de leading lines. É difícil traduzir esse termo leading lines para o português, mas seria algo próximo assim de linhas que lideram ou linhas que carregam o seu olhar, né?
Seria assim, é como se a sua foto tivesse linhas ou uma perspectiva que fizesse o seu olhar se movimentar por dentro da foto. Se você estiver boiando comigo aqui até agora, você vai entender quando eu começar a mostrar os exemplos, né? Por enquanto eu estava só criando um contexto. Você entendeu o que é perspectiva? Então quando eu falar o que é perspectiva, você tem uma ideia, uma noção do que é. Quando eu falar de linhas, ou quando você ver esse termo aqui em algum lugar, já que agora você é um fotógrafo, né? Mesmo amador, mas se você é um fotógrafo e vai continuar estudando fotografia, você vai ouvir falar muito disso aqui, leading lines. Então já guarda esse termo na cabeça, porque vai ser um termo comum de se ouvir, de se ler por aí. Mas vamos lá, vou mostrar exemplos. Para quem está bugando a cabeça aí, eu vou mostrar alguns exemplos. Deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos lá, olha só, olha esse exemplo, olha essa foto e repara como essa perspectiva das paredes formam linhas que fazem com que o seu olhar seja levado até o final da foto aqui, que seria o tal do ponto de fuga, né? Eu chamo de outra maneira, mas esse ponto de fuga é como o pessoal chama ali nas técnicas de desenho, né? Mas ó, olha que interessante, essa foto ela tem linhas, ela tem uma perspectiva que carrega o meu olhar. Então quando eu bato o olho nessa foto, o meu olhar tende a ser transportado, a se movimentar até esse ponto aqui no final, tá certo? Olha só esse outro exemplo. Aqui, ó, olha que interessante. Eu tenho essas linhas, né, criando perspectiva, dando aquela sensação de profundidade e carregando o olhar para um ponto específico no centro da imagem. E aí é aqui que eu coloquei, no caso não fui eu, foi a minha esposa que fotografou, mas foi aqui que ela colocou o assunto principal da imagem, né, que sou eu, né, eu com 20 quilos a menos. Uns 20 não, mas acho que uns 15 pelo menos eu estava menos aqui. Enfim, esse ponto onde as linhas se cruzam, olha só, você tá vendo? A gente tem aqui as linhas de perspectiva que vão e criam esse ponto aqui que, lembra lá, eu chamo de ponto de fuga? Eu também chamo de ponto de convergência. Por que chama de ponto de convergência? Porque as linhas se cruzam, elas se convergem aqui num determinado ponto. É mais ou menos assim que eu enxergo na minha cabeça. Então você vai me ouvir falar de pontos de convergência, mas você pode considerar também como ponto de fuga, que é um termo mais comum, assim vai, né? Então, essa aqui são linhas de perspectiva, e aqui é um ponto de convergência dessas linhas, que é onde as linhas terminam e se cruzam, onde elas se juntam. E assim, isso é uma técnica que a gente pode aplicar na fotografia para criar essa profundidade, né? Olha aqui, no caso dessa aqui. É mais ou menos a mesma ideia. Você tem as linhas aqui do cenário fazendo com que, carregando o seu olhar, criando essa perspectiva, essa tridimensionalidade, levando o seu olhar por um ponto específico. No caso aqui, eu não centralizei a Letícia exatamente no lugar certo, mas dá para entender, né? Era uma foto caseira nossa, viagem, a gente estava passeando e tá tudo certo. Mas se ela tivesse bem centralizadinha aqui, com certeza ia ficar bem interessante com as linhas ali levando para aquele ponto de fuga. Aqui, um outro exemplo onde eu usei os prédios. Olha só, fiz uma foto no ângulo de baixo para cima e consegui usar os prédios como linhas como linhas, né? Leading lines. Esse prédio ele aponta para cá, esse prédio aponta para cá. Esse prédio aponta para cá, esse aqui aponta para cá, esse aqui aponta para cá. Dessa forma eu criei um ponto de intersecção aqui, um ponto eu chamei de ponto de convergência, né? Esse ponto de convergência aqui, que poderia ser o ponto de fuga, né? Agora, daí você me fala, Lê, poxa, mas Lê, não tem nada de interessante aí nesse ponto de fuga, nesse ponto de convergência. Realmente, não tem nada de interessante. Essa foto, ela leva o nosso olhar para esse determinado ponto e chega aqui e não tem nada de interessante aqui. Falha de quem? Falha do fotógrafo, né? Na verdade, assim, o meu sonho nessa fotografia, alguém aqui já participou antes do desafio e já deve ter ouvido eu falar isso. O meu sonho de todos nessa fotografia era que tivesse passando um avião aqui na hora. Se tivesse um aviãozinho aqui, passando aqui na hora, nossa, essa foto ia ser épica. Eu ia ganhar prêmios com essa foto. Ou, no mínimo, eu ia imprimir ela e botar na parede.
Mas ia ser animal se tivesse passando um aviãozinho aqui, né? Sei lá, até apontado para cá, ou sei lá, ou não, acho que de repente apontado para lá, para uma outra direção. Se estivesse passando um avião ali, dá vontade de pegar um avião e botar no Photoshop. Mas enfim, mas aí não seria uma foto real. Mas esse por quê? Porque esse aqui é o ponto principal da imagem, é o ponto de convergência ali das linhas, é onde teoricamente eu teria que colocar o meu assunto principal ali para poder chamar mais atenção. Só que eu não tenho um assunto principal, uma pena. Mas ficou aí a tentativa, né? E eu nunca ia conseguir, de verdade, né? A foto dos meus sonhos eu nunca ia conseguir. Esses prédios aqui que vocês estão vendo, isso aqui fica no complexo do World Trade Center. Lá onde ficavam as Torres Gêmeas em Nova York. Então é um espaço aéreo restrito que nunca vai passar avião. Depois do que aconteceu lá no 11 de setembro, né? Nunca vai passar avião aqui. Então meu sonho de passar um avião aqui em cima desses prédios nunca vai acontecer. Olha aqui. Essa aqui também é interessante. Olha, lembra daquele exemplo dos desenhos lá que eu mostrei de perspectiva, né? Aqui, as pessoas geralmente aprendem a desenhar prédios e desenhar ruas para criar perspectiva. Aqui seria essa perspectiva sendo criada na fotografia. O ângulo que eu usei aqui faz com que eu tenha essas linhas que criam o ponto de fuga lá no fundo. Dessa forma eu tenho perspectiva, eu tenho profundidade e eu tenho tridimensionalidade. Eu consigo passar essa noção de distância, né? Deixa eu falar um negócio rapidinho desse negócio de tridimensionalidade. A gente enxerga com dois olhos, por isso a gente enxerga o mundo de uma maneira tridimensional. Você tem noção de espaço, você concorda comigo? Então quando você está olhando para dois objetos ao mesmo tempo, você sabe que um objeto está mais perto que você do que o outro está mais longe, porque você enxergando com os dois olhos, você tem essa sensação tridimensional de enxergar espaço, distância. Quando você tapa um olho, você perde um pouco essa noção. Se alguém já teve a oportunidade aqui de tapar o olho, não sei, quem usa óculos geralmente já aconteceu isso, né? De ter que tapar o olho e ficar com o olho tapado durante um tempo, às vezes por algum tratamento e tal. Ou você fica ali, de repente, algum tempo andando com um olho só e você perde a noção de profundidade. Você perde às vezes você tropeça nas coisas, você não consegue ter a mesma noção de profundidade quando você está enxergando com os dois olhos. A fotografia, o cinema, a televisão, é a mesma coisa. É como se você estivesse enxergando o mundo com um olho só, quando você olha para uma fotografia. A fotografia ela não consegue ser, ela não é tridimensional. Ainda não. Na verdade, assim, e vai demorar muito para você ver uma fotografia tridimensional, né? O cinema, tudo bem. No cinema a gente já tem lá óculos 3D e tal. A gente consegue ver as pessoas saindo da tela. Mas na fotografia, isso até existe, mas não é comercialmente viável, então não é... Então é como se não existisse. Mas enfim, voltando no papo do tridimensional. Se a gente na fotografia, a fotografia ela é bidimensional, a gente não enxerga, a gente não tem essa noção de distância, de profundidade. Como que eu consigo passar essa noção de profundidade nas minhas fotografias? Uma das técnicas é essa, é de você criar profundidade através das linhas. Essa aqui é uma técnica que a gente pode usar, para criar essa profundidade e passar essa noção de distância, criando pontos de fuga para o meu espectador, para a pessoa que está vendo a minha foto. Essa é uma das técnicas, tá certo? Outra que vocês já conhecem, que é aquela de você desfocar o fundo, né? Quando você tem um primeiro plano focado e o segundo plano desfocado, você também tem essa sensação de distância, de profundidade na fotografia. Quando você não tem essa possibilidade, essa aqui é uma outra técnica que também funciona, criar linhas de perspectiva. Como, por exemplo, nessa aqui, olha aqui. Eu tenho os prédios levando o olhar do meu espectador lá para o fundo da imagem, né? As linhas aqui visíveis da imagem levando você lá para o fundo e te dando essa sensação de que, poxa, isso aqui está mais longe do que isso aqui está mais perto. Então eu tenho essa noção de profundidade. Consigo passar um pouco do que eu vejo com os meus olhos, né? De maneira tridimensional. Estou falando muito grego aqui. E aqui, ó, olha aqui, aqui nesse caso aqui, eu usei essas linhas, né, essa perspectiva dos prédios, para levar o olhar do espectador para o fundo, que seria o meu ponto de fuga ali, o meu ponto de convergência, que é um dos prédios mais icônicos lá de Nova York. Essa foto aqui eu fiz com celular,
numa viagem que eu tava lá passeando na rua em Nova York. E o World Trade... não é o World Trade Center, não. O Empire State. Empire State é um dos prédios mais icônicos da cidade e tal. Eu queria retratar isso, já que eu tava ali só de passagem. Tinha um dia só pra viajar, pra passear ali em Nova York e tirar algumas fotos. Então eu queria passar essa ideia assim, ó, poxa, como é que eu dou ênfase ou como é que eu crio uma imagem que eu possa levar o olhar do espectador para um ponto específico, né? E algo importante, né? E é isso. Foi isso que eu tentei fazer aqui, certo? Beleza, vamos seguir aqui, ó. Outra coisa, uma coisa curiosa, não é curiosidade, mas deixa eu contar aqui. Você está vendo aqui um monte de fotos de viagem, né? Isso aqui é tudo foto de viagem, passeio, né? Aí você deve pensar assim, nossa, o Ale só viaja. Nossa, como o Ale viaja e tal. Eu vou te contar uma coisa. Todas as viagens que eu faço, principalmente as viagens internacionais, são viagens a trabalho. São viagens que eu não... Raramente eu faço uma viagem assim, vou tirar férias, passeio e tal. Eu não, nem sei o que é férias. Mas essas fotos que eu mostro para vocês aqui de viagem são viagens que eu fiz a trabalho. Eu estava trabalhando, cliente me contratou, me levou para outro país. Eu vou e aproveito e tiro uns dias para dar uma passeada e fazer umas fotos legais e dar aquela ostentada, né? Quem é que não gosta de ostentar fotos de viagem? Né? Só por curiosidade, a fotografia já me levou para... Perdi as contas de quantos países aí. Pelo menos uns 8 países diferentes. A fotografia me levou para 8 países diferentes. Né? Então, assim, eu sou suspeito para dizer, mas, cara, é a melhor profissão do mundo. Aqui eu não tenho linhas literais, não tenho aquelas linhas retas, mas eu tenho a perspectiva, que seriam curvas, né? No caso dessa imagem aqui, eu tenho curvas, mas que também criam essa sensação de levar o olhar do espectador até um ponto de fuga. Né? Gostei desse termo, vou falar mais agora, ponto de fuga. Aqui outro exemplo, aqui já numa foto. Olha só que interessante, aqui eu tenho a linha de perspectiva, criando profundidade, e tenho quase a regra dos terços aqui. Ó. Só não foi regra dos terços certinha porque o Miguel pulou. Mas, assim, a ideia era usar a regra dos terços e linhas de perspectiva na mesma imagem. Né? Aqui eu tenho linhas criando um ponto de convergência, aqui no centro. Tá claro isso? Tá ficando claro de entender e de enxergar? Ó, linhas, perspectiva, criando um ponto de fuga ou um ponto de convergência, e aqui no meio eu coloco o meu assunto principal. Né? Aqui também, olha só. Olha aqui. Criando perspectiva, e aí essas linhas que são imaginárias, né? Mas que estão aqui levando para o meu assunto principal, que está aqui no centro. Aqui é a mesma coisa. As linhas estão aqui, criando a perspectiva e levando o olhar para algo importante no centro. Nessa aqui, olha só a diferença de uma foto com perspectiva e outra sem. Uma usando a técnica das linhas e outra sem. Então nessa primeira foto aqui, é o Miguel, e aqui eu estou usando regra dos terços, certo? Ele está deslocado um pouquinho mais para a direita. Na segunda, eu tenho continuo tendo a regra dos terços e tenho perspectiva. Olha só, lembra que eu falei? Empilhamento de técnicas. Você aprendeu uma, você aprendeu outra, hoje você está aprendendo a terceira. Você já aprendeu luz, aprendeu regra dos terços, hoje você está aprendendo linhas. Se você conseguir colocar as 3 coisas numa foto só, a sua foto vai se tornar mais interessante, vai chamar mais atenção. Se você conseguir colocar mais outras técnicas que você aprender, seja aprendendo sozinho, estudando, ou aprendendo lá no curso do Mestres da Composição, você vai ter fotos mais interessantes ainda. Suas fotos vão chamar mais atenção. É o empilhamento de técnicas, né? O que eu chamo de técnicas somadas. A gente vai empilhando técnicas na mesma foto e a foto vai ficando mais interessante. Daí você pode pensar assim, caramba, é muita coisa para eu pensar. Poxa, como é que eu vou fotografar pensando em tudo isso? É o seguinte, gente, é igual andar de bicicleta, tá certo? E é por isso que nesse passo a passo, olha só, é por isso que eu já fiz outros cursos de composição, já participei já vi outros cursos de composição fotográfica, como é que é? A galera geralmente ela vomita
10 técnicas de composição para você numa aula só, né? E eu já vi várias aulas assim, né? Onde o cara vai lá de, sei lá, 1 hora, 2 horas de aula e você aprende 10 técnicas de composição na mesma aula. Aí sim, assim, você não vai aprender mesmo. Agora aqui, que nem olha o que eu estou fazendo com você. Você aprendeu uma por dia e você treina uma por dia. Um dia você treinou só luz, ontem você treinou regra dos terços, hoje você vai treinar linhas. Você vai internalizar cada uma dessas técnicas de uma vez e elas vão ser até o ponto delas se tornarem, até o ponto do seu olhar tá tão apurado que vai se tornar uma coisa automática, né? Igual andar de bicicleta. Você não pensa mais para andar de bicicleta. E aí vai ficar muito mais fácil de, na hora de você fotografar, você bater o olho numa cena e você fala assim, poxa, eu acho que fica melhor assim, eu acho que fica melhor assado. Com o tempo e com a prática vai se tornar uma coisa tão automática que você não pensa mais. Né? Igual hoje eu não penso, assim, eu vou fazer uma foto dessa, na hora eu tô ali, tipo assim, bater uma ideia e falar, vou fazer assim, vou fazer assado. Já não tem nem, eu não tô nem contando na minha cabeça quais são as técnicas que eu tô usando. Simplesmente eu bato o olho numa cena, veio uma ideia na cabeça e vai lá, e eu vou lá e faço. Né? E isso é prática, né? Vamos lá, eu vou passar um vídeo agora da parte prática dessa aula, e aí você vai ver eu botando na prática aqui a aplicação da técnica das linhas, e você vai ver mais ou menos como eu fiz essas fotos aqui e essa foto aqui da Nina. Certo? Vamos lá, deixa eu passar o vídeo aqui da aula. Certo, galera. Então hoje é o dia do desafio das linhas. Então eu tô aqui em casa e vou fazer alguns testes aqui, buscar aqui algumas ideias de como fazer fotos de linhas usando as linhas de perspectiva, né, criando profundidade. Aqui vou tentar fazer dentro de casa e também fazer fora de casa aqui na rua. Vamos ver o que vai sair aí. Espero que saia uma coisa legal. Muito bem, eu tô aqui com a Nina. Dá um tchauzinho, Nina. Aê, a Nina vai ser minha cobaia nessa foto. A Nina, olha só, posicionei a Nina do lado esquerdo para fazer uma foto usando a regra dos terços. Então eu tenho aqui uma boa luz bonita vindo do lateral e regra dos terços aqui posicionando a Nina um pouquinho para a esquerda. Mas olha só, eu vou só mudar o ângulo um pouquinho. Nina, olha para cá, ó. Licença, Miguel. Olha só, como assim eu já consigo colocar as linhas de perspectiva. Olha aqui para a câmera, Nina, linda, sorriso. Coisa mais fofa. Isso, agora senta assim direitinho. Não, não, continua lá. Onde você tava? Lá onde você tava. Um pouquinho mais pra trás. Isso aí tá bom. E aí agora você vai olhar pra janela, lembra? Aí, agora tem a luz lateral bonita, assim, ó. A Nina posicionada na regra dos terços e a perspectiva feita com as colunas aqui, né? Isso, linda. Tá ótimo. Vamos fazer outra? Certo, então agora eu tô na rua com a Nina e a gente vai fazer uma outra foto usando as linhas. Vem aqui, Nina, ó. Senta aqui, senta aí, bem no meio. Isso. Olha que linda. Olha, tá perfeito assim. Olha lá as linhas de perspectiva, as linhas levando o olhar até lá no fundo da foto. Faz um sorriso bem lindo. Aê, eu posso também fazer assim, ó, mais no nível do chão. Assim também vai ficar bem legal. Levanta mais o rostinho. Isso. Aí, olha só que coisa mais fofa. Vou colocar no modo retrato, vamos ver como é que fica. Vamos ver se o fundo desfoca bonito. Nossa! Chegar mais perto, fica aí, fica aí. Fica em pé agora, fica em pé. Aí, olha aqui, papai. Nossa, que coisa mais linda. Vamos fazer uma mais de ladinho assim agora. Fica aí, continua aí. Fica em cima da linha ali de novo. Isso, olha aqui pra câmera. Tá caindo? Olha aqui, olha aqui. Olha aí, agora a Nina posicionada na regra dos terços e a linha. As linhas e o fundo criando perspectiva aqui. Olha a linha do chão. Criando profundidade. Até lá no fundo. Dando aquela sensação de distância. Um sorrisão aqui, um sorrisão. Nossa! Você tá muito linda. Onde você vai?
Assim não, né? Coisa mais fofa. Então, olha só, aqui na minha garagem eu tenho aqui um chãozinho quadriculado. Então, assim, isso aqui já é um clássico aqui das linhas. Olha como eu simplesmente posicionado assim do jeito que eu já tô criando linhas, né, criando perspectiva com as linhas indo até o fundo da minha foto. Agora, se eu for um pouquinho mais para baixo, eu consigo melhorar ainda mais essa sensação de perspectiva, de profundidade. Opa, o celular caindo. Olha como eu vou dando mais profundidade conforme eu vou chegando com o celular mais próximo da linha, né? Assim fica interessante. Daria para fazer... Ó, a Nina. Olha a Nina aqui. Assim daria para fazer algo bem interessante, bem criativo aqui. Muito bem, o Miguel vai ser minha cobaia nessa foto aqui. Então assim seria a foto normal, o Miguelzinho aqui, ó. Sorriso bonito, Miguel. Cruza o braço agora. Faz uma pose bonita. Aí. Miguel é bom de pose. Agora, essa mesma foto agora, eu vou aplicar a ideia das linhas. E vamos tentar criar perspectiva com essas linhas aqui do canto. Olha só que interessante. Olha pra cá agora, Miguel. Aí, ó. Vou posicionar o Miguel na regra dos terços. E aí eu tenho as linhas criando perspectiva. Deixa eu posicionar aqui, aumentar um pouquinho o brilho dessa foto. Aí, um pouquinho mais. Aí, pronto, perfeito. Agora faz uma olhando pro nada, assim, Miguel. Olha que cara de pensador. E aí, ó, criando perspectiva com as linhas da parede. Perfeito. Vamos em outro lugar? Vamos. Eu também. Então, olha só, essa aqui é um clássico, né, das linhas de perspectiva. Tá vendo que a gente tem as paredes dos dois lados e elas criam perspectiva, criam profundidade indo para o fundo. Eu estou centralizando bem o Miguel aqui. Numa foto como essa aqui, por exemplo, eu posso simplesmente fazer assim, né? Aquele sorriso bonito, né, Miguel? E a pose, cadê a pose? Tá muito largado. Aí, tá melhor assim. Aí eu tenho as paredes criando a perspectiva, ou uma coisa que eu posso fazer, se o seu celular tiver essa opção, você pode ativar a câmera ultra wide. Olha só, porque aí você vai ter mais perspectiva ainda. Olha só. Que legal. Agora encosta nessa parede aqui agora, Miguel. Olha aí que legal. Essa aqui ficou muito da hora. Olha só, isso aqui é um corredor, um corredorzinho, tem parede dos dois lados, é algo que você vai encontrar aí, né? Em qualquer lugar na sua casa também. Vamos ver o modo retrato, como é que fica. Ó, o modo retrato também ficou da hora. Show, Miguel. Bate aqui. Aí. Aqui, ó, mais um outro exemplo de como a gente pode criar linha e criar perspectiva na foto, né, usando as linhas. Aqui no caso a gente já tem as linhas, se você reparar você vai ver que já tem as linhas, mas a perspectiva, a profundidade ela fica mais evidente quando você chega com a câmera mais próximo das linhas. Como assim, por exemplo, né? Cheguei com a câmera mais próximo, aí eu tenho meu objeto principal ali, né, posicionado onde eu quero, e eu tenho as linhas aqui embaixo criando a perspectiva que eu quero, criando a profundidade. Olha a diferença de você fazer assim, ou de você simplesmente fazer assim a foto, ou fazer assim, né? Tô no modo retrato, deixa eu voltar pro modo foto. É isso. Olha a diferença, de novo, assim, ou fazer assim. Acho que assim fica bem mais legal, né? Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa prática. Eu tentei mostrar aqui um pouquinho, uma maneira simples, assim, como a gente pode encontrar essas linhas de perspectiva, de profundidade, em qualquer lugar, né? Dentro de casa, na rua, onde você estiver. Se você prestar atenção, observar bem, você vai encontrar as linhas de profundidade. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa prática. Bora lá para a aula de volta. Muito bem. E aí, curtiram os meus modelos?
Galerinha gosta de participar. Olha só. Então vamos lá, vamos seguir aqui com raciocínio. Né? Vamos falar agora das técnicas. Lembra que eu falei técnicas somadas, empilhamento de técnicas. Olha a diferença da primeira foto para a segunda foto. Na primeira foto eu usei regra dos terços, certo? E eu tenho a luz lateral, vindo ali da lateral, que é a luz da janela e tal, né? Uma luz suave, bonita. Então, assim, na primeira foto eu tenho só a regra dos terços. Na segunda foto eu tenho, além de usar a regra dos terços, eu tenho também a perspectiva. O fato de eu ter só mudado o ângulo um pouquinho já criou uma perspectiva com esses negócios aqui. Eu não sei como é que chama. Né? Esse corrimãozinho aqui. Então, olha só. Nessa foto eu tenho direção de luz, né? A luz lateral. Tenho terços e tenho linhas. As 3 aulas do desafio que você aprendeu até agora. Certo? Então, esse é o que eu chamo de empilhamento de técnicas. Técnicas somadas. Nessa aqui, eu tenho luz difusa, que é uma aula lá do curso, onde eu falo sobre o tamanho de fonte de luz, onde eu explico como você tem uma luz mais suave ou como uma luz mais dura. Então tem a diferença entre luz difusa e luz dura. Enfim, nessa foto aqui eu tenho luz difusa, eu tenho linhas e eu tenho simetria. Né? Quando você tem essa foto, repara nessa foto como se você dividir ela no meio, ela é praticamente igual dos dois lados. Essa é uma foto simétrica. Então essa também é uma simetria, também é uma técnica de composição. Nessa aqui, ó, por exemplo, eu tenho, lembra, ó, terços, eu tenho linhas, aqui, ó, luz difusa, terços e linhas. Isso aqui são algumas das técnicas aplicadas nessa imagem. E assim, é aquilo que eu falei, eu não penso nisso antes de fotografar, na verdade já se tornou, depois com a prática, isso se torna automático. Igual eu olho para a cena e penso, poxa, vai ficar legal assim. E aí as técnicas já estão lá meio que no meu subconsciente, por causa de muita prática. E é por isso que eu falo para vocês, pratiquem, 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 tem que praticar bastante, né? Cuidado com o efeito Ana Maria, isso aconteceu muito na aula de ontem, né? Muita gente me mandou foto ontem, para eu analisar, para eu dar minha opinião sobre a regra dos terços, só que me mandaram fotos que foram feitas antes da aula. E não é esse o objetivo. Eu quero que vocês façam, que vocês pratiquem as técnicas depois da aula. Agora que você aprendeu a técnica e que você descobriu que isso é uma técnica, é para você ir lá e praticar. Né? Não adianta, assim, a gente não pode ficar vivendo de passado, não. Esqueçam as fotos que vocês fizeram antes. Né? Vira a página. A gente tem que praticar. Quanto mais você praticar, eu vou repetir umas 10 vezes. É igual andar de bicicleta, né? Você não vai chegar uma hora que você não pensa mais, você só faz. Nessa aqui, ó, terços, tem textura, tem formas geométricas, né? Geometria, luz difusa, né? Esses que eu coloco em negrito são aulas que vocês ainda não fizeram, né? Mas que vocês vão fazer quem quiser continuar no curso completo. Aqui eu usei modo retrato nessa foto, por isso que tem esse desfoquezinho no fundo. Eu usei modo retrato do meu celular no Xiaomi, né? Aqui tem terços, linhas, tem profundidade de campo, né? Além da gente ter a perspectiva que cria essa profundidade, aquela sensação de profundidade, o desfoque também ajuda a criar essa profundidade. Né? Se você tem esse recurso no celular, você tem um recurso a mais aí para criar profundidade. Mais uma dica aqui, muito boa. Vou dar uma dica. Você vai entrar no Pinterest. Vou colocar aqui. E você vai digitar. Você vai entrar no Pinterest e vai procurar esse termo aqui que eu escrevi aqui. Ó. Tira um print da tela, anota aí no papel, em algum lugar. Leading Lines Photography. A gente vai colocar o termo em inglês porque você vai encontrar muito mais referências quando você coloca o termo em inglês, né? Dá para procurar em português também, mas em inglês você vai encontrar muito mais coisa legal. Eu vou digitar aqui, Leading Lines Photography. E aí o Pinterest vai me dar um monte de referências interessantes. Olha só, olha o tanto de referência a respeito de linhas de perspectiva, linhas que lideram o olhar. Né? Olha quanta coisa interessante.
e simples de fazer, inclusive. Ó, alguns de vocês aqui, dependendo da cidade que vocês moram, vocês têm um trilho de trem na cidade. Geralmente quem mora mais no interior, às vezes tem uma cidade onde passa trem, você tem um lugar onde você consiga fazer. Eu sei porque muitos dos meus alunos já me mandaram fotos assim, de trilho de trem, porque é acessível, tá fácil ali para você. Se for acessível, né? Se não for, desencana. Mas olha aqui uma foto interessante para você fazer também, usando trilho do trem. Uma pontezinha, em algum lugar aí deve ter uma ponte que você possa fotografar também, possa criar essa perspectiva com a ponte. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. Escada rolante, meu. Escada, ó, dentro do shopping. Se você vai no shopping hoje, tira uma foto na escada rolante. Ó. Quer ver uma coisa interessante? Isso aqui é um parque, um caminho no parque, criando o ponto de fuga lá no final do caminho. Essa aqui eu acho interessante. Ó. Quem é paulistano, eu só não tenho certeza se o Parque da Independência está aberto, mas assim, tem algo muito parecido com isso aqui em São Paulo, que é o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga tem uns corredores nas laterais que são são parecidos com isso aqui. É claro, não é tão bonito assim, mas é bonito. E é parecido com essa cena aqui, que tem esses postes enfileirados um do lado, um depois do outro, assim, tal. Eu já fui muito fotografar lá e usei essa ideia desses postes enfileirados nos meus ensaios. Ó, raiz de árvore, criando linhas que levam o olhar. Olha só, quanta coisa interessante. Essa aqui, ó, não pode sair de casa, mas você consegue fazer uma foto dessa, com o violão, né? E criando essa perspectiva com as linhas ali do violão. Aliás, essa aqui é uma das fotos, acho que mais imitadas pela galera nesse exercício da aula de hoje. Assim. Já recebi muitas fotos dessa e são interessantes. Ó, aquelas bikes que ficam no centro da cidade, né? E tem aqui 1 milhão de possibilidades aqui, dicas para você fazer fotos usando as leading lines, as linhas de perspectiva. Dá para criar, ó, simples, ó, um banco de praça. Banco de praça criando linhas. Beleza. Ficou a dica aí do Pinterest. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer fotos nessa pegada, tá certo? A ideia é fazer fotos que tenham essas linhas diagonais, que criam perspectiva, linhas de convergência que levam a pessoa até um ponto de fuga, por exemplo. São algumas das dicas. E desafio segunda milha. Depois que você achou aí alguma coisa, achou dentro da sua casa, na sua rua, em qualquer lugar essas linhas, tenta também usar o Pinterest, essa dica do Pinterest e modelar alguma foto de referência. Né? A gente chama de modelar quando a gente imita alguma coisa. Né? A gente usa esse termo modelagem. Né? Então, assim, entra aqui no Pinterest, digita lá Leading Lines Photography, escolhe uma imagem que de repente tenha a ver com alguma coisa que você tenha perto aí, ou na sua casa, ou na sua cidade, e imita essa foto, e faz antes e depois, dá uma expectativa e realidade, faz uma montagem, uma foto do lado da outra. Foto do Pinterest, a minha foto. Vai ser um exercício legal, esse pode ser o nosso desafio, nosso exercício da segunda milha. Mas vamos lá, mais alguns exemplos para gravar melhor na nossa cachola aí, essa ideia. Lembra que eu falei, ó, que geralmente, ó, tem gente que tem trilho de trem perto de casa aí que dá para usar. Essa aqui é uma foto do Wagner André. Ele tinha um trilho do trem perto da casa dele e ele foi lá e conseguiu criar uma foto com perspectiva usando a linha do trem. Essa aqui da Ana Batista, poxa, a Ana é uma das minhas alunas mais antigas. A Ana é muito gente boa. E ela só fotografa por hobby, ela não fotografa profissionalmente, ela só por hobby, só com o celularzinho dela lá, e tá tudo certo. E ela mora numa cidade linda, né, lá no Espírito Santo. E aqui, por exemplo, um exemplo também ela criou perspectiva porque ela tem esse lugar com esse monte de postezinho assim em sequência, um do lado do outro. É muito legal. Aqui uma foto da Andrea. Acho que vocês já devem ter até visto esse ensaio antes, né? Eu já mostrei 2 fotos desse ensaio nas outras 2 aulas. E aqui ela tá botando mais uma técnica aqui na foto, né? Aqui ela usou as linhas de perspectiva nessa foto. Aqui, ó, lembra que eu falei do banco da praça? Então, você tem um banquinho de praça aí perto, dá para usar o banquinho de praça.
Essa aqui é da Andrea também. Essa aqui é uma foto da Beatriz, usando o corrimão. Isso aqui é uma técnica bem simples já. Tá com dúvida, não sabe o que fazer? Tem um corrimãozinho assim perto, traz a câmera pertinho do corrimão, vai dar certo. Você vai criar essa perspectiva você vai criar essa linha aqui, né, com o corrimão. Vai fazer com que o olhar seja carregado até o seu assunto principal aqui, né? Só levar a câmera mais próximo do corrimão. Quanto mais próximo chegar do corrimão, mais perspectiva você cria. Aqui, ó, ponte. Se tiver uma ponte aí na sua cidade, é uma ideia interessante. Essa foto aqui era da Cidinha, essa aqui é da Beatriz e essa foto aqui é da Débora. Outra ideia da ponte lá que eu falei, ó, tem vários exemplos desse lá no Pinterest. Foto da Débora. Essa aqui é da Desirê, ela fez um ensaio à noite, mas fez ali no meio da rua com aquelas faixas e tal. Se você tiver uma rua fácil aí que não vai passar carro com essas faixas, que nem eu tenho aqui na frente de casa, eu acho é muito legal, adoro tirar foto com essas faixas da rua. Aqui, ó, um ensaio, uma foto de ensaio no trilho do trem. Olha como fica interessante a foto, com as linhas de perspectiva, né? Como a foto fica bonita. Aqui, ó, uma ideia roubada do Pinterest também, que é você procurar lá no Pinterest, você vai achar umas ideias dessa aqui. E essa aqui, foto da Rafaela, que é uma foto de viagem em Portugal. Deve ser em Portugal. Não sei onde é, mas é interessante essa foto aqui. Muito legal. E as linhas aí da cidade. Certo? Muito bem. E aí, curtiu a aula das linhas? Então agora eu vou te explicar o que você vai fazer, né? Qual é o seu desafio. Fotos com linhas diagonais que criam perspectiva, igual você aprendeu nessa aula. Linhas de convergência, que são aquelas linhas que se cruzam, né? E levam seu olhar para algum determinado ponto. E tem o desafio da segunda milha, onde você vai entrar no site do Pinterest, lá no pinterest.com, ou no aplicativo, se você tiver aplicativo no celular, vai procurar por Leading Lines Photography e você vai modelar alguma foto de referência que tiver lá, né? Essa aqui é um exercício bem legal. Você vai entrar lá e você vai escolher alguma foto ali que tenha a ver ou que pareça com algum ambiente que você tem aí à disposição e vai copiar essa foto, certo? Vai ser um exercício bem interessante. Quero ver depois as fotos de vocês aí. E aí eu vou aproveitar aqui, você já viu algumas fotos de alunos, mas eu vou mostrar mais algumas aqui. Alguns exemplos que de repente podem ser ideias boas para você modelar, né? Foto do violão aqui é um clássico. Esse aqui o violão é um clássico das linhas, que você pode fazer algo parecido. Olha essa foto aqui da Rosani, né? Minha aluna. E ela usou ali as linhas do violão para poder criar essas linhas de perspectiva. E mais interessante aqui é que, além das linhas do violão, ela também criou simetria nessa foto, né? Essa aqui da Priscila, ela juntou as linhas ali do caminho, ali no fundo, com a regra dos terços, posicionando a modelo um pouquinho mais para a direita. E ainda tem essa questão da luz, que é uma luz bem suave e tal, não é aquela luz dura da luz do sol e tal. Olha só que bacana que ficou. Essa aqui é uma foto da Priscila e ela dava perfeitamente para ser uma foto de um ensaio fotográfico e você poderia perfeitamente vender uma foto dessa para o seu cliente e ninguém ia dizer que era uma foto de celular, né? Essa aqui também de um aluno lá do Mestres da Composição, foto aqui da Avenida Paulista em São Paulo, bem legal também, criando as linhas de perspectiva ali com as linhas da rua, né? Fotos de alimento, foto de comida. Olha essa foto da Liz, que é uma foto de uma pizza. Essa pizza quadrada. Já comeram pizza quadrada? É muito legal, né? E aqui está um exemplo de perspectiva criada na foto de alimento. Aqui no caso você não tem aquelas linhas aparentes, as linhas não estão aparecendo. Mas você tem a sensação de perspectiva pelo ângulo que ela está usando aqui. Olha só, que interessante. Tem a ver com a regra dos terços, essa foto também tem a ver com as linhas. Muito legal essa foto da Liz. E essa foto da Sara. Olha as linhas de perspectiva ali no caminho da plantação ali. Olha que legal. E o cenário todo, putz, animal, né? Olha esse céu. Tudo super bonito aqui. Legal, né? E aí, onde você vai postar as fotos, você já sabe, nos grupos de interação, posta suas fotos lá. E
envie apenas uma foto de cada exercício feita depois da aula. Essa regra aqui se mantém e vai ser sempre essa regra, tá certo? Quer mandar fotos para mim? Manda, pode mandar. Manda suas dúvidas também, sem problema nenhum. Mas se for mandar fotos lá para eu analisar, se você quiser mandar no privado, manda uma foto só, feita depois da aula, para que eu possa ter tempo de poder olhar o máximo de pessoas e atender o máximo de pessoas possível, certo? Eu quero ser útil para vocês e poder atender vocês o máximo que eu conseguir. Beleza? Certo. Então agora a gente vai falar, eu prometi que eu ia falar um pouquinho sobre a comunidade, né? Só para vocês entenderem como é que vai funcionar essa questão dos grupos de interação que vocês estão participando. Comunidade. Então você está lá fazendo parte de um grupo de interação, um grupo no WhatsApp, tem um grupo do Facebook também, mas você tem lá um grupo de WhatsApp que foi criado exclusivamente para você participar do desafio fotográfico. Esses grupos, como eu falei, eles vão continuar. Eles vão continuar e você pode continuar dentro dessa comunidade, continuar em contato com a galera que estava fazendo o curso junto com você. Por que isso é importante, né? Por que eu acho isso importante? Por que eu faço isso e disponibilizo isso aqui para vocês? Eu vou explicar, né? Já ouviu essa frase? Seja o mais burro da sua mesa. Eu adoro essa frase. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês. Printa a tela. Vamos lá. Printa a tela. Printou? Printa a tela e depois você posta lá no seu stories, posta lá nas suas redes sociais, que vai ser muito legal. Essa é uma outra mensagem que eu gosto de levar para o mundo. Seja o mais burro da sua mesa. O que isso quer dizer, Ale? Né? Não é literalmente o burro, né? Eu não quero que você entenda isso de uma maneira negativa. Na verdade, você precisa entender isso aqui de uma maneira positiva. Quando eu falo que você tem que ser o mais burro da sua mesa, significa que eu estou querendo dizer que você precisa andar com pessoas que saibam mais do que você. Independente do assunto, da área, do que você quer aprender ou se desenvolver, quando você anda com pessoas que sabem mais do que você, que têm mais experiência que você aprende muito mais rápido do que o contrário, né? Do que quando você anda com pessoas que não sabem nada, que não sabem sobre aquele assunto. Você não cresce, você não se desenvolve. Por isso que é muito importante que você seja o mais burro da sua mesa. Ou seja, imagina que você está numa roda com pessoas influentes, pessoas importantes, né? E aí você não tem nada, você é o que menos sabe ali naquela mesa. Você é o mais privilegiado de todos, porque você é o que vai mais aprender naquela experiência, né? Então por isso que eu também sempre digo, principalmente aqui para os alunos do desafio fotográfico, que às vezes estão com vergonha de publicar suas fotos, de colocar suas fotos no grupo de interação, estão com vergonha de mostrar seus exercícios. Por quê? Porque você começa ali a ver as fotos dos colegas e ver que as fotos... Poxa, você começa a ver um monte de foto legal dos colegas e tal, e você pensa, nossa, minhas fotos são uma porcaria, não quero postar, não vou postar, porque eu sou muito ruim, não sei o que, todo mundo é melhor que eu. E aí você enxerga isso, essa experiência, essa situação como uma coisa ruim, negativa, quando na verdade deveria ser o contrário. Você deveria se sentir privilegiado, privilegiada de estar perto de pessoas que fotografam melhor que você, porque você pode aprender com elas. E eu tenho certeza que se você postar suas fotos, mesmo que elas sejam ruins, mesmo que elas não sejam tão boas quanto as dos colegas, os colegas eles vão adorar participar e compartilhar e vão adorar dar feedback nas suas fotos, porque está todo mundo ali aprendendo. Não tem ninguém que sabe mais do que ninguém ali. Apesar de ter, se você vê fotos ali um pouco melhores, que você julga que são melhores do que as outras, todo mundo que está ali participando, está dentro daquele grupo, daquela comunidade, também está aprendendo igual você. Eu também estou ali aprendendo. Né? Eu aprendo todos os dias, então a gente nunca sabe tudo. Então, assim, primeira coisa, não se sinta envergonhado de publicar suas fotos. E outra coisa, sinta-se privilegiado de estar rodeado de pessoas que sabem mais do que você. Seja o mais burro da sua mesa. Isso aqui vai te levar longe, tá certo? Sempre procure andar com pessoas que sabem mais do que você, ao invés do contrário, né? A gente tem uma tendência a fugir dessas situações, quando na verdade a gente tem que procurar essas situações. Já ouviu essa frase aqui? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Conviva com 5 bons fotógrafos, 5 boas fotógrafas, e você vai se tornar uma melhor fotógrafa, um melhor fotógrafo. Simples assim, né? Você é a média dos 5 livros que você mais gosta. Se você gosta de ler, você já deve ter visto isso também, né?
Você é a média daqueles 5 livros que você mais gosta. E você é a média das 5 séries do Netflix que você mais vê. Então, se você é daqueles que fica só assistindo Netflix, sinto lhe dizer, mas você vai ser a média do Netflix. E, infelizmente, essa média não é boa, né? Então, eu falo muito isso para os meus filhos, né? Quanto mais tempo vocês ficam na frente da televisão, mais vocês vão ficar parecidos com as pessoas da televisão, e elas não são reais. Então, assim, ande com pessoas que são melhores do que você e que têm algo a acrescentar. Você vai ser a média das 5 pessoas que você mais convive. E se você ama fotografia e você quer desenvolver a fotografia, ande com fotógrafos. Ande com fotógrafas. Faça parte da comunidade, participe. Não saia do grupo de interação. Acabou o desafio, acabou agora as aulas do desafio, continue lá no grupo de interação. E existe uma outra comunidade também que a gente tem aqui, que é a nossa comunidade exclusiva lá dos alunos do Mestres da Composição. Lá sim, lá você não tem noção do que é aquela comunidade. O negócio é pega fogo lá dentro, eu vou te falar. A gente tem, pra você ter uma ideia, a gente tem 3 grupos, porque não cabe todo mundo num lugar só. Né? A gente tem um grupo no Facebook, exclusivo de alunos do Mestres da Composição, e a gente tem 2 grupos no Telegram. Um dos grupos do Telegram já está batendo 1000 pessoas aí. E o outro está com 150 agora, umas 150, 200. E e não para de crescer também. Esses grupos, assim, eu sei que você não deve gostar de muitas mensagens no seu celular, mas são grupos, assim, que rolam discussões e conversas e fotos compartilhadas ali e assuntos relacionados à fotografia o dia inteiro. Tem dia que eu fico tem dia que eu não entro no grupo do Telegram lá dos alunos e quando eu vou olhar já tem 500 mensagens lá. E só coisa assim, top, cabeça, assim, tipo a galera falando sobre fotografia, falando sobre técnica, às vezes falando sobre equipamento, falando sobre negócios e a galera compartilhando o que está fazendo. Um que fez uma coisa legal compartilha com o outro e divide aquilo que está dando certo. E é uma super comunidade forte, a gente aprende muito, eu adoro, é a nossa comunidade, e eu fico muito feliz de ser o pai dessa comunidade também. Né? Mas enfim, é uma comunidade com mais de 1000 alunos, e você pode fazer parte dessa comunidade também, né? Se você vier com a gente e fizer parte do Mestres da Composição. Vem fazer parte dessa família, vem fazer parte da nossa família, que eu tenho certeza que você vai ter experiências ótimas lá e a sua fotografia vai evoluir numa velocidade muito, mas muito maior. Isso eu posso te garantir, certo? Não esqueçam, super oferta especial, só para você que fez o desafio essa semana. Eu vou explicar tudo sobre essa oferta na aula de amanhã, só que as inscrições não vão ser amanhã, tá certo? Então assim, vamos primeiro encerrar o desafio fotográfico e as inscrições vão ser depois. Então se prepara. Né? Amanhã a gente tem a nossa última aula, mais importante, a aula de edição, e venha pronto para você saber mais a respeito dessa oferta do Mestre da Composição e venha pronto para fazer parte dessa nossa família especial dos mestres. A gente chama de família MC, né? Somos alunos MC. É isso aí, galera. Obrigadão por tudo. Obrigado por você estar nessa aula. Não esqueça de fazer o seu desafio. Vou deixar aqui na tela. De novo, cadê? Cadê o desafio? Perdi o desafio. Perdi o slide do desafio, gente. Aqui, achei. Tá aqui o slide do desafio. Não esqueça de fazer o seu desafio e postar lá na comunidade. E vamos que vamos. Tá certo? Obrigadão. Vou ficar por aqui. Sou Janete Stein de Camargo, moro aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de fotografia, eu acho um registro fenomenal. Eu amo fotografia. E aí eu estava parada e resolvi fazer o curso. Eu fiz o curso por hobby, estava parada por opção devido à pandemia. E aí eu precisava fazer alguma coisa e eu fiz o curso Mestres da Composição. O curso é maravilhoso, mas o que me chamou a atenção do curso do Ali Borges é que ele não ensina só fotografia. Através do curso do professor Ali Borges, a minha mente se abriu e em cima desse curso eu comecei a fazer inúmeras outras coisas, estudar, ver a vida com outros olhos. Então eu gostei muito, a minha cabeça está planejando outras coisas através da fotografia, renda que eu vou ganhar também. Muito feliz de ter te conhecido, de ter tido você como meu professor, meu mestre.
Ele é tranquilo, ele não fala palavras lindas, maravilhosas, ele fala o que é, ele fala a real. Então, ele é um excelente professor. Para mim, porque eu já dei aula em faculdade, então eu gostei muito da metodologia do professor Ale Borges.